Pessoal, acho que podemos começar. São 7 horas e o pessoal vai devagarzinho entrando, dá tempo da gente fazer as apresentações e ir mais direto no nosso objetivo dessa live. Primeiramente, eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa. Eu acho que vivemos um momento muito interessante, diferente. Eu acredito que nunca ninguém viveu um momento em que você tivesse que ficar de quarentena, mas é um aprendizado, né? O que não mata, fortalece. Esperamos que todos possam sair bem dessa grande crise. Quero agradecer a todos, já tem 50 pessoas na live aí, bacana, agradeço a atenção. Agradecer também, eu acho que é importante a gente reconhecer o esforço daqueles que têm que sair de casa todo dia por uma necessidade, os médicos, os porteiros de edifício, os motoristas de ônibus, as empregadas domésticas. Então a gente tem que sempre, dizem que a gratidão é a memória do coração. Então aqui o meu especial agradecimento a todas essas pessoas que estão fazendo frente, botando a cara a tapa. Eu acho que isso vai fazer um Brasil melhor. Espero que a Páscoa é ressurreição. No hebraico diz que é passagem, e eu tenho a certeza de que essa será uma passagem para melhor, que a gente tenha um mundo melhor. A gente precisa disso. Eu vou falar bastante disso aqui nessa live. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cláudio Sarian, eu sou engenheiro advogado, atuo no Tribunal de Contas da União há 25 anos, tenho uma carreira bem interessante, porque metade dela, 10, 12 anos, foram na iniciativa privada. Chegou um momento em que lá não estava legal, apareceu a oportunidade de ir para o TCU, eu fiz o concurso, foi um concurso muito difícil, fui aprovado lá, e eu digo que eu entrei por um fator, mas me apaixonei por outro fator muito mais relevante. Eu entrei por uma questão salarial, uma questão de vida, mas me apaixonei pela função do órgão de poder ajudar a boa aplicação dos recursos públicos. Como eu era engenheiro, eu entrei em 94, e naquele momento o Congresso Nacional exigia muita fiscalização, porque o tribunal não tinha uma expertise em obras, e aquela história da oportunidade, né? De repente, quando a capacidade encontra a oportunidade, a gente chama de sorte. O tribunal, em 2000, depois de alguns trabalhos que a gente desenvolveu, resolveu construir uma secretaria, instalar uma secretaria de fiscalização de obras. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro secretário, estive lá por 8 anos, e à época a gente fazia 400 e poucas fiscalizações. Ou seja, 8 anos vocês podem fazer uma conta aí de 3.000 fiscalizações. E o mais interessante é que as irregularidades que a gente percebe, em todas elas, são muito comuns. Eu consigo, num espaço muito curto de tempo, agrupar 20 grandes irregularidades que acontecem nessas 3.000 obras. E daí veio a ideia de escrever livro. Priscila, tudo bem? Lucas, tudo bem? Norma, tudo bem? E acabei me encantando também por escrever livro. Fiz o meu primeiro, acredito que alguns já conheçam, o Obras Públicas. Esse Obras Públicas, no começo os meus amigos diziam: Cláudio, você é doido, quem é que vai ler um livro de obras públicas? E eu dizia: cara, é missão. Eu acho que aquele ditado de tenha um filho, escreva um livro e plante uma árvore é muito sábio. E eu vou escrever um livro e, para minha felicidade, o livro acabou vendendo 40, quase 50 mil cópias, o que mostra o interesse das pessoas por esse tema. Depois, quando saí da Secretaria de Obras, acabei indo para a Secretaria de Planejamento e Governança. Me lembro que o presidente à época me convidou dizendo assim: Cláudio, você está especialista em achar problema nas obras dos outros. Eu queria que você fizesse o planejamento do tribunal para ver o quanto é difícil alinhar o discurso à prática. E eu acho que também foi um grande aprendizado. Me encantei por essa área, acabei lançando alguns livros, e aqui estamos para falar de obras públicas nesse momento de crise, começando então num cenário que traz pontos negativos. A gente está vendo gente morrer. Acredito que amanhã o 1000º brasileiro deve falecer por uma questão de coronavírus. Isso é muito triste, mas por outro lado a gente está encontrando alguns pontos que a gente não via. Um deles é esse mundo digital. Eu mesmo, ontem eu fiz uma live com meu irmão, e hoje é a segunda live que eu estou fazendo no Instagram. Então é uma percepção, é um jeito de levar conhecimento e ajudar, talvez com um pouco da minha experiência, as pessoas que estão enfrentando os problemas hoje. Eu fiz, e para vocês ficarem tranquilos durante essa live, uma pequena apostila
que eu vou disponibilizar no final para todos vocês, tudo bem? Então, não se preocupem em anotar todos os artigos que eu vou falar nessa apresentação, porque ao final eu vou dar um link, vocês acessam e vão receber essa apostila, tá bom? E acredito que segunda-feira, pela live que eu vou dar hoje, todos vocês já terão trabalho para fazer. Qual é o problema da crise? Vamos lá. Quando vem uma crise absolutamente inesperada, costuma dar branco nas pessoas. As pessoas ficam sem saber para onde ir, se vão para a direita, se vão para a esquerda. Eu acho que esse é um momento importante e esse é um momento para a gente discutir contratos públicos e privados. Saiu recentemente uma lei 13979, e eu não vou falar dela aqui nessa live, porque já tem muita gente falando. A ideia dessa live veio porque alguns alunos começaram a me perguntar: Cláudio, como é que eu faço com os contratos em andamento? 95% dos contratos aqui estão em andamento e não são para a questão da saúde. O que eu faço com isso? Eu rescindo, eu suspendo, eu deixo como está, vou levando de barriga? Quais são as orientações? E como diz o Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está. Estou aqui nesse meio digital para tentar contribuir um pouquinho com essa experiência. A questão é, se o branco permanecer por muito tempo na cabeça de quem está à frente de contrato, daqui a 6 meses vocês vão ter um problema enorme com pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, com paralisação de empreendimentos, por ausência de ação no momento oportuno. Tudo bem? Então, o que veremos aqui? Eu dividi essa apresentação em 3 blocos. No primeiro eu vou dar linhas gerais, o que eu estou percebendo da crise. No segundo, o fundamento jurídico de todas as leis para a gente poder agir nesse momento. E num terceiro momento, o que fazer. Eu vou dar aqui uma meia dúzia de passos práticos para que vocês possam já na segunda-feira implementar. Lembrem, o branco é o pior dos mundos. Eu dou sempre o exemplo do Brasil e Alemanha naquela fatídica Copa de 2014. Os caras tomaram 2 gols, deu branco, levaram 7. Então a gente tomou 2 gols do coronavírus, eu não tenho dúvida disso. A questão é, o que é que a gente faz para empatar esse jogo e ganhar no segundo tempo? Se der branco e a gente ficar omisso, a gente vai perder de 7, não só do vírus, mas de todos esses contratos, tá bom? Então são 3 blocos, começo com o primeiro. E a primeira questão quando a gente fala de crise é o problema do Estado brasileiro. Se por um lado ele tem uma série de obrigações, ele vai ter que arcar e atender a questão da saúde, por outro, vai ter que manter emprego e o desenvolvimento, porque senão o Brasil quebra, ou seja, é uma despesa muito alta. Por outro, ele tem uma queda brutal na arrecadação. Então, muitas obrigações, queda brutal na arrecadação, porque a economia para, os impostos deixam de fluir, e como é que faz aí? A gente vai ter um problema sério e não há dúvida de que nesse momento a teoria da imprevisão é perfeita. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu sei que quando a gente fala de obras públicas, a gente envolve 2 profissionais, um engenheiro, um advogado e por muitas vezes de outros campos, mas eu quero me reportar mais ao engenheiro e advogado. Nesse momento de crise, vai ser muito importante a humildade dos 2 lados. A gente vai ter que entender que o importante é resolver os problemas da população. A gente não pode bobear com filigranas jurídicas, com preciosismo, porque está em jogo vida das pessoas. Portanto, toda a inflexibilidade que a gente viveu até esse momento vai ter que ser rompida, vai ter que ser quebrada, e a gente vai precisar ver os contratos de uma outra maneira. Isso é uma obrigação nossa. Então, nos cursos normais eu digo, é importante a empatia. O engenheiro precisa se colocar no lugar do advogado e o advogado no lugar do engenheiro. Agora eu vou um passo além. Engenheiro e advogado vão ter que se unir com os administradores e se colocar no lugar do cidadão. Cidadão esse, 80%, 90% da população carente, exposta ao vírus, e a questão agora é resolver a questão. Temos que resolver o problema. A discussão jurídica fica para depois. Eu vou aqui falar da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, o quanto ela é importante nesse momento para a atuação dos gestores. Então, teoria da imprevisão. Eu coloco 3 elementos. A superveniência de um acontecimento imprevisível, coronavírus, a alteração da base econômica objetiva do contrato e onerosidade excessiva. São essas as questões que a gente vai discutir durante essa palestra. Primeira dica,
tudo que vocês fizerem em base adequadamente. Expliquem. Eu estou aqui fugindo de um caminho normal porque a população precisa, é um momento de emergência. A gente tem, inclusive, um decreto aprovado pelo Congresso Nacional que reconhece a emergência. Então, parado, vamos para o primeiro bloco. Imagine uma empresa que tenha diversos carros e um estoque de combustível limitado. O que fazer no momento de crise? Alguns carros ela vai ter que pedir para acelerar. E esses carros, metaforicamente, serão os carros que vão, os contratos que vão cuidar do combate aos efeitos do coronavírus. Vai ter que botar combustível aí e vamos acelerar, não tem jeito. Cláudio, você vai falar disso hoje? Não. A Lei 13.979, vocês têm muitas lives aí, diversos professores, colegas que estão tratando com brilhantismo dessa questão. Eu vou tratar dos outros carros, porque se aqueles do coronavírus andaram rápido, está com estoque limitado, vai faltar combustível. O que é que eu faço com esse combustível limitado nesses carros restantes? Acelero, freio ou fico parado? Nos outros, do coronavírus, está muito claro. Acelere, Ayrton. A sociedade precisa. E nesses aqui, vou ter que reduzir. O problema é que nós, no Brasil, estamos muito treinados a acelerar contratos. Todos os cursos que eu ministro, que os colegas ministram, são cursos para acelerar o recebimento do objeto. A gente não tem expertise em reduzir, em frear. E um carro, quando freia, vocês já devem ter ouvido da aquaplanagem, né? Se você tem a pista molhada e não sabe frear direito, o carro perde a direção, bate no primeiro obstáculo e morre todo mundo. Então a gente vai ter que ter algumas estratégias para poder frear esse carro adequadamente. Então, acelerar, Lei 13.979, a gente não vai falar aqui. Frear, reduzir ritmo ou até mesmo parar alguns carros, 8666 ou o próprio RDC. Vamos discutir aqui. De que contratos a gente vai falar? Nós temos 3 contratos básicos na administração. Primeiro, o contrato de obra, depois de serviço e depois de bens. Alguns deles são contratos por escopo, significa tem começo, meio, fim, acabou, recebeu objeto, fim. Outros são por prazo determinado. Vamos abordar hoje contratos por escopo. Se vocês quiserem, depois vocês mandem aí no recado ou no privado, a gente prepara numa semana que vem o que fazer com os contratos em andamento. Mas o meu foco hoje, 1 hora só, a gente não consegue fazer tudo. O que fazer com esses contratos por escopo? Contrato de obra. Ele é um contrato que envolve muito recurso, exige um planejamento e, mais do que isso, é uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer é um casamento. Você define o teu projeto, define o teu planejamento e acompanha, junto com o empreiteiro, o licitante vencedor, o que ele está fazendo de acordo com a tua especificação. E aí, você precisa ter um cronograma. Quem não tem cronograma vai ter muita dificuldade de fazer reequilíbrio econômico e renegociar contrato agora. Aqueles cronogramas de brincadeira que a gente faz de barrinha, que a gente chama de Gantt, que é uma peça de ficção, agora vai fazer muita falta e eu vou explicar por quê. E temos um outro problema. Obras e serviços de engenharia são conceitos não tão claros. Há uma zona intermediária de obra com serviço. Então, quando se pergunta, eu posso usar pregão para contratar reforma? As pessoas ficam na dúvida e a resposta é não. Por quê? Porque eu vou ter que ir lá no artigo 6º da 8666 e lembrar que reforma é obra e para obra eu não posso fazer pregão. Tudo bem? Então, essa separação. E aí vem a primeira pergunta. Eu não queria falar, mas coça, né? Cláudio, eu estou usando lá 13.979 que você disse que não ia falar. E ela só pode usar para serviço de engenharia. Se eu tiver na dúvida, obra ou serviço, o que eu faço? Eu digo, se tiver na dúvida, vai na 13.979, justifica, porque essa é uma lei que te dá maior flexibilidade. Se tiver claro que é obra, vai ter que fazer dispensa para atender a emergência. Obviamente, uma dispensa para algo de 180 dias. Se for obra maior, tem que repensar o que fazer. Fechei o primeiro bloco, passamos para o segundo bloco. Eu quero fazer aqui para depois deixar algumas perguntas para que a gente possa bater um papo. Se tiver muita pergunta e eu não conseguir responder, eu posso combinar já com vocês o seguinte. Vocês mandam as perguntas aqui ou mandam para o meu privado. Semana que vem a gente faz uma live só para responder as perguntas de vocês. Se forem perguntas mais urgentes, fazemos na terça. Se não forem perguntas muito urgentes, fazemos na quinta. Tudo bem?
para a gente poder passar o conteúdo. Eu quero muito passar esse conteúdo, em especial a terceira parte. Passamos então para o arcabouço normativo, que vai nos dar embasamento para as medidas práticas que eu vou falar na terceira parte, tá bom? Primeiro, equilíbrio econômico financeiro do contrato tem origem na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21. E para surpresa de muitos, a Constituição não fala em equilíbrio econômico financeiro de contrato. A Constituição adota a teoria do direito constitucional francês, que é o equilíbrio econômico financeiro da proposta. Significa, quando o cara apresentou a proposta na licitação e está concorrendo, se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, vai haver equilíbrio econômico financeiro desse contrato, porque o que está valendo é proposta. Diz a Constituição, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. Ora, e o que diz a lei no contrato administrativo? A gente vai ter que buscar lá no artigo 65 da 8666. Volto a dizer, não precisa anotar, eu vou disponibilizar todas essas anotações para vocês no final da palestra, tudo bem? O que é que diz o artigo 65, 2, que é o aditivo por acordo entre as partes, no inciso D, na linha D, que é possível, sempre que houver um fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, o reequilíbrio econômico financeiro dos contratos. Cláudio, o que é um fato imprevisível? Pô, você não podia prever. Coronavírus é imprevisível. Ninguém, ser humano, poderia prever um coronavírus há 5 meses atrás. Então, ele é imprevisível. Só que ele também tem impacto, o coronavírus, em alguns fatos previsíveis de consequências incalculáveis. Por exemplo, dólar. Deu problema do coronavírus, o dólar aumentou. Aumento do dólar é um fato previsível. Mas o que aconteceu recentemente nos traz uma consequência incalculável. Portanto, vamos ter que apreciar tanto um quanto o outro. Existe possibilidade de fazer o reequilíbrio econômico. Qual é o fundamento? 37, 21 da Constituição e 65, inciso 2D da 8666. Tudo bem? Vou fazer um break e vou para a responsabilidade do gestor. É engraçado como no Brasil a gente vive de ondas. Um ano atrás aprovaram alterações na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e todo mundo começou a falar LINDB, e se esqueceu nesse momento de crise. A LINDB se aplica perfeitamente a esse momento. Por quê? Se a gente for lá no artigo 22 da lei, eu vou ler aqui, ó. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências públicas das políticas públicas a seu cargo. Cara, isso se encaixa como luva para quem está com medo de tomar uma ação nessa pandemia. O importante é salvar a vida. Vocês embasem, se tiverem dúvida, nesse artigo 22 e digam, eu tenho dúvida, mas eu preciso fundamentar e eu preciso agir. É fácil depois criticar. Agora, não esqueçam de escrever isso, fundamentem no artigo 22 da LINDB, porque isso lá na frente vai evitar alguns aborrecimentos que o controle pode te trazer. É possível, mas quanto melhor fundamentado vocês estiverem, menos aborrecimento. Eu acredito que o controle, nesse momento, não existe para bater. O que o controle tem que fazer é ajudar. No momento em que está morrendo gente, esquece esse negócio de controle legalista absoluto, porque não é o momento. A gente tem que flexibilizar, a gente tem que ajudar. E esse aqui é uma das linhas que eu tenho procurado fazer. Ainda, só será responsabilizado, e aí eu tenho que lembrar o artigo 28, o agente público em caso de dolo ou erro grosseiro. Pessoal, cuidado com o erro grosseiro, né? A gente sabe que contratar uma máscara ou álcool gel há 5 meses atrás era um preço. Hoje é 3 vezes o preço. Mas, por favor, não contratem por 15 vezes o preço. Existe um limite. A gente tem que ter uma certa precaução também para não jogar dinheiro fora. O que eu quero dizer? Que nenhuma pesquisa, nenhum contrato de alguns produtos de 5 anos atrás vão valer enquanto referência de preço hoje. Mas tem um mínimo de cuidado para trocar informação entre as pessoas que estão fazendo para evitar esse tipo de responsabilidade. Parei na responsabilidade, eu tenho que falar no papel do fiscal, para entrar aí sim na questão prática. O fiscal tem uma obrigação muito clara definida no artigo 67 da Lei 8666.
Ela diz lá, todo contrato administrativo precisa ter um fiscal, representante da administração, especialmente designado. Talvez seja você esse cara. Aí a pergunta é, o que é que eu faço? A gente sabe que o fiscal tem que acompanhar e garantir que o contrato seja fielmente executado. Mas, na teoria da imprevisão, fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, mudou o contrato. Então, o fiscal precisa agir e levar ao seu gestor o problema e sugestões para resolver o problema. E onde é que está esse comando? O comando está no parágrafo 2º do artigo 67. Diz ele, as decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser submetidas ao seu superior em tempo hábil. É esse o fundamento que exige dos fiscais atenção para alinhar os seus contratos em andamento de obras ou outros. Eu coloquei lá como gerenciar contratos de obras no Covid, mas entendo que o que a gente está falando aqui vale para qualquer tipo de contrato, não é só para contrato de obra. Então, tem que estar atento, tem que conversar, e agora na parte 3 eu vou dizer como é que ele faz essa conversa com o gestor, e ele submeter ao seu superior o problema e sugestões de ação. Não adianta só dizer, ô chefe, a coisa está ruim aqui, o que eu faço? Espera-se do fiscal uma inteligência para submeter ao seu superior orientações. Olha, pode ir pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3. Tá bom? Ainda no aspecto normativo, é possível prorrogar contratos por superveniência de fatos? E vou na Lei 8666 de novo. Artigo 57, parágrafo 1º. Sim, é possível. Sempre que houver algum fato novo, e está lá no inciso 2, superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranha à vontade das partes, repito, artigo 57, parágrafo 1º, inciso 2, será possível a prorrogação dos prazos. Obviamente, se você suspende a execução, você vai ter que devolver o prazo para o contratado lá na frente. Você não pode suspender e exigir que o cara te entregue no mesmo prazo. É um contrassenso. Então, existe fundamento legal para a prorrogação de contratos. Tranquilo na 8666. Agora, vamos na rescisão. Artigo 78. Isso aqui é muito importante porque tem um texto entre vírgula que poucas pessoas leem e eu queria chamar a atenção de vocês. O artigo 78 é um artigo que elenca hipóteses de rescisão de contrato. E lá no inciso 14 e 15, ele diz o seguinte: sempre que a administração suspender ou de forma contínua ou intercalada um contrato por 120 dias... Voltou, pessoal? Deu uma travada aqui. Voltou? Voltou voltou a imagem? Legal. Então, o artigo 78 vai dizer, se houver suspensão da administração por 120 ou ausência de pagamento por 90, o contratado tem direito a pedir a rescisão contratual. Bacana. O que a gente não percebe é que depois desse texto, ele tem uma vírgula e diz, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Vivemos um caso especialmente próprio a essa hipótese. Portanto, entendo que é possível a administração suspender por prazo maior sem que a empresa tenha direito a pedir a rescisão de contrato, por expressa previsão legal no 78, 14 ou 15. Tudo bem? Então, suspensão será uma das nossas ferramentas. A primeira foi a prorrogação, que eu li há pouco. Essa segunda é da suspensão. E a terceira é da rescisão. E aqui está no artigo 79, inciso 1, combinado com o 78, 17. Ele diz, a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato, que é o caso, talvez, do coronavírus, enseja a questão da possibilidade de rescisão. Aliás, essa hipótese, no 79.1, é unilateral da administração. Veja o rigorismo da lei nessas situações. Agora, tenho que fazer um parênteses aqui.
Se por um lado a administração tem que gerenciar os seus contratos, por outro ela tem que gerenciar a função social dos contratos públicos. Se ela sai suspendendo tudo, vai dar um desemprego enorme e é um tiro no pé. Ela vai acabar gerando muito desemprego. Então, teremos a administração que gerenciar, e aqui é tão importante a figura do gestor, uma situação para impactar o menos possível as empresas, manter o emprego e fazer o equilíbrio dos recursos disponíveis. Desculpa a expressão, mas é um puta de um desafio. A gente nunca viveu isso, porque uma coisa era falar do equilíbrio econômico-financeiro de 1, de 2, de 3 contratos. Hoje a gente tem que falar do equilíbrio econômico de todos os contratos. Isso é um desafio monstruoso, e por isso eu digo, se der branco e ninguém fizer nada agora, daqui a 6 meses vai estar todo mundo enrolado só para resolver essas questões. Tá bom? Vamos lá. E os aditivos? Cláudio, como é que funcionam os aditivos? Percentual. Todo mundo sabe que o percentual hoje é 25% para obra, 50% para reforma. Isso está tudo bem. Mas vem a segunda pergunta. No caso de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o meu limite é 25%? Essa resposta é muito tranquila e as pessoas complicam. A resposta é não. O equilíbrio econômico-financeiro está fora do limite dos 25%. Por quê? Porque o equilíbrio econômico tem a mesma natureza do reajuste. Imagine os senhores se um contrato administrativo em determinado ano tiver uma inflação de 70% por absurdo. Você não vai poder fazer o reajuste? Claro que vai poder. E o reajuste, o equilíbrio é bom fazer por aditivo, mas o reajuste pode ser feito até mesmo por apostilamento. Então veja, o equilíbrio econômico financeiro tem a natureza de reajuste, de equilíbrio do contrato. Não é um aditivo estrito sensu. Portanto, ele não está dentro dos 25%. Tudo bem? Então, o que eu falei? Primeiro, o normativo do equilíbrio econômico. Segundo, os normativos que dão base para paralisar, rescindir ou suspender. O terceiro, o normativo dos aditivos. Seguindo, existe algum normativo que orienta a alocação de recursos? Olha, se houver na dúvida, você prioriza determinado tipo em detrimento do outro. O melhor que eu conheço é a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 45, Lei Complementar 101. Ele diz, só comece novos empreendimentos se adequadamente contemplados aqueles em andamento. Ou seja, cuidado aí. As licitações vão ter que ser estudadas, eu vou falar também daqui a pouquinho. Mas lembrem que a priorização é para os empreendimentos em andamento. Tudo bem? Fechamos o segundo bloco e agora vamos para o terceiro, que é mais polêmico e mais divertido. Cláudio, o que é que eu faço com todo esse blá 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 que você falou, conceito geral, crise, problema do Estado, normativo? Como é que eu resolvo essa questão na prática? O que eu faço na segunda-feira? Esse é o meu principal objetivo. A gente tem mais 20 minutos e eu acho que nesses 20 minutos vai dar legal. Volto a lembrar, talvez eu não consiga responder todas as perguntas. Se eu não conseguir, deixem elas ou mandem no meu privado. Semana que vem a gente faz uma live para responder todas elas. Tudo bem? Talvez na segunda-feira, quando vocês chegarem no trabalho e tentarem implementar o que está escrito, surjam dúvidas. E o meu objetivo agora é ajudar. Como diz, estamos juntos, o Brasil precisa de um trabalho colaborativo. Então, vamos lá. Primeiro levantamento. Chegou lá no trabalho na segunda-feira. Faça um levantamento de todas as contratações em andamento, dos contratos em andamento e de todas as licitações em andamento. Vocês vão ter 2 blocos de informação. Vamos primeiro na de licitação. A pergunta é, o que é muito fundamental e o que é mais ou menos? Eu sei que a palavra fundamental aqui pode ser perigosa, porque se eu digo assim, vê o que é fundamental, o que não é, alguém vai dizer, pô, Cláudio, você acha que eu faço algo que não é fundamental? De jeito nenhum. Mas vocês estão entendendo o que é muito fundamental, o que é médio e o que é pouco. Licitações médio ou pouco fundamentais, suspendam imediatamente. Não gastem energia nisso, porque vocês não sabem quando vão poder tocar. Aquelas fundamentais, conduzam, mesmo ciente do risco, porque, dada a proposta, o licitante tem que cobrir essa proposta por 60 dias. Significa que se enrolar a licitação ou alguma coisa, amanhã depois o licitante vencedor pode dizer, não quero. Mas aí eu acho que vale a pena correr o risco. Você tem um posto de saúde,
uma creche, alguma coisa que você percebe que é muito importante, manda bala, porque talvez lá na frente vale a pena. Se puder, faz um mapa de risco para poder gerenciar. Tudo bem? Falei de licitações, fundamentais continua, não fundamentais suspende. Agora vamos para os contratos. E aqui a coisa vai pegar. Você tem a lista de todos os contratos. Façam primeiro um levantamento agrupando os contratos de acordo com 2 parâmetros. Percentual de execução, eu acho que esse é o primeiro importante, e relevância da obra para o cumprimento da missão institucional. No percentual de execução, vocês vão colocar baixo, médio e alto. Como é que faz isso? Define 30% até 70% e de 70% a 100%. Bacana? E no outro eixo, relevância. Como é que faz? Senta com o ordenador de despesa e diz o que aqui tem relevância baixa, média ou alta. Bacana? O que é que vocês vão conseguir? Esse aqui é um gráfico preto e branco, mas o de vocês na apostila está colorido. Vocês estão vendo que são 9 quadradinhos. Num eixo, o que eu coloquei aqui? Relevância, e no outro eixo, percentual de execução. Tudo bem? O que me parece claro? Que esses do grupo 9, que são os mais relevantes e que já estão mais adiantados, devem ter andamento normal. Priorização de recurso para esses contratos aqui. Se possível, nenhum corte. Para esses aqui, também me parece fácil. Suspensão imediata, ou se o cara não começou nada e você vê que a obra não está na melhor linha, rescisão de contrato. Tem fundamento? Tem. Acabei de explicar e vocês vão receber no e-book. O problema está aqui, ó. Nesta diagonal, você vai ter que pensar se suspende, rescinde, paralisa, o que é que você faz? Tudo bem? Então, tá fácil. O bloco de cima continua, se tiver dinheiro. Manda bala, não reduz nada. O bloco de baixo suspende imediatamente, ou se você entender que não vale mais e está muito pouco no comecinho, rescinde e vida livre. Agora, o que eu vou fazer nesses contratos da diagonal? Eu tenho hipóteses. Ou eu suspendo, e eu tenho fundamento legal para isso, ou eu reduzo o ritmo. E como é que eu faço a redução do ritmo? Esse é o grande desafio. Então, tranquilo? 3 grandes blocos. Na apostila o detalhe melhor. Grupo 1, grupo 2 são 9 blocos, mas o de baixo para, o de cima continua. E como é que eu reduzo esse ritmo? Vamos lá. Primeiro, eu tenho um cobertor curto. Eu vou ter que abarcar o máximo possível dos contratos que interessa para a organização tocar. Primeira coisa fundamental, se vocês saírem daqui só com esse conselho, já valeu, eu acho que essa hora que a gente está aqui. Façam segunda-feira uma diligência às empresas contratadas perguntando o seguinte: considerando a crise do coronavírus, esta organização quer saber dessa empresa o seguinte: primeiro, existe impacto de reequilíbrio econômico em algum item de serviço? Se sim, quanto e em quais itens? Segundo, eu acho que isso é importante, a administração não autoriza a realização de qualquer serviço que essa empresa entenda desequilibrado. Por quê? Porque se vocês não comunicarem, obviamente, salvo expressa anuência da administração, alguns você vai ter que dizer, é urgente, desequilibrou, tem que fazer. Se vocês não fizerem isso, anotem, não sei se vocês sabem desenhar uma caveirinha, cabecinha e 2 ossinhos assim, vai dar um problema enorme daqui a 6 meses. Porque as empresas vão fazer os serviços e vão apresentar a conta quando essa crise passar. E vocês vão ficar 2 anos discutindo judicialmente com as empresas qual é o valor do reequilíbrio, o que fazer, como fazer. Então, antecipem, digam para a empresa 2 coisas. Eu quero um estudo para saber se tem impacto nos preços e a administração está dizendo, para qualquer serviço que tenha impacto nos preços, você não faça, salvo em prévia anuência da administração. Tudo bem? Isso eu acredito que vai salvar muito tempo e muito recurso da administração. Tempo
para evitar análise de recursos administrativos e judiciais e dinheiro mesmo, porque depois para negociar isso vai ser uma dureza. Ainda na redução do ritmo, o que é importante para que vocês façam imediatamente? E aqui é uma decisão política que não ficou clara. Veja, se eu tenho uma obra com 100 funcionários e vou reduzir o ritmo, vou pegar um número para ficar fácil, a 50%. O que essa empresa deve fazer? Alternativa 1, manda 50% dos empregados embora e mantém os 50 empregados full-time com salário cheio, e me parece que essa alternativa afronta um pouco a lógica da função social dos contratos administrativos, ou negocia com a empresa, obviamente se ela conseguir os devidos acordos, que ela tem que manter todo mundo na obra com redução de salário proporcional. Cláudio, mas isso é duro. Eu sei que é duro, mas eu acho que nessa época de crise, se você não der uma orientação para a empresa, ela vai acabar mandando 50% embora e esses caras vão estar numa crise fenomenal. Para mim, é melhor você tentar sentar, discutir com o cara e ver o que fazer, o que você pode conciliar para ela manter gente mesmo com redução de salário, mas evitar famílias sem emprego. Eu acho que esse é um ponto fulcral. Bacana? Ainda, mobilização e desmobilização. Como é que a gente se comporta se for efetivamente paralisar? Vai ter que ir na planilha. Tem que ir na planilha e ver lá. Se ele só tem um item de mobilização e não colocou item de desmobilização, eu considero que o custo já está coberto. Ele desmobiliza e quando for mobilizar de novo, eu vou reestudar com ele o valor da mobilização. Agora, se tem item na planilha, mobilização e outro, desmobilização, aí você vai ter que pagar a desmobilização e quando ele voltar, pagar novamente a mobilização. Isso é importante, tá bom? Cláudio, e a administração local? O que é que eu faço com esse item de administração local? Vai ter que sentar na mesma lógica que a gente falou dos empregados diretos. Reduzir o ritmo. Ora, se reduzir o ritmo, tem que reduzir a administração local. E qual vai ser a orientação para a administração local? A empresa está livre para discutir como vai fazer com 50%? Ou vocês vão sentar dizendo, pessoal da empresa, vamos tentar conciliar? Vejam se vocês conseguem uma redução do valor junto aos sindicatos ou com acordos coletivos, mas vamos manter todo mundo empregado, mesmo com metade do salário. Eu sei que essa não é a melhor solução, eu nunca me imaginei falando uma coisa dessas, mas hoje você já tem medida provisória que autoriza, estão questionando alguns pontos, mas vai ser uma saída para que a administração ajude o Brasil a sair da crise. Agora chegar a suspender tudo é um problema. Agora o mais importante de tudo, o fiscal de contrato, o ordenador de despesa e o setor contábil e financeiro vão ter que estar em estrita harmonia para poder avaliar o quanto esse orçamento da União, ou dos estados, ou do município, será reduzido. Importante também, as empresas hoje são importantes para o Brasil. Não adianta a gente usar teoria jurídica pura, dizendo eu posso rescindir, eu posso suspender, eu prendo, bato e arrebento, porque a gente vai estar causando um mal muito grande para o Brasil. A inteligência dos gestores, fiscais de contrato, ordenadores de despesa, nesse equacionamento para que todo mundo consiga chegar no final da crise vivo, e eu quando digo vivo, é vivo economicamente, né? Porque contra o coronavírus, aí deixa com o Ministério da Saúde. Vai ser muito complicado. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, do Schopenhauer, que ele diz, o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas pensar o que ninguém nunca pensou sobre o que todo mundo vê. Eu acho que a gente vive esse momento. Como é que a gente consegue pensar diferente fora da caixa? Eu sei que existe, a Silvia está dizendo, tem comitê de crise na Conjur, bacana, precisa ter. E precisa ter um comitê de crise em todas as organizações. Eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas tem que sentar. O maior problema do Brasil hoje, e eu fico triste por um lado e feliz por outro, eu estou há 3 anos com um trabalho na área de governança, eu acabei publicando 2 livros, dizendo, falta coordenação
de todas as esferas de governo. A gente está vivendo isso. Falta coordenação dentro da própria organização entre a engenharia, o jurídico e o orçamentário. E a gente está vivendo isso. É hora de superar, é hora da gente abrir mão de algumas crenças que a gente tinha, porque o momento agora é de enfrentar a crise. Tudo bem, pessoal? Eu, em linhas gerais, passei, que bom, 40 minutos. Agora a gente pode talvez ir para algumas perguntas, se vocês tiverem. Eu vou pedir pro Fernando botar aí no link, nessas mensagens, um link para que vocês possam acessar esses papéis. Eu não vou chamar de e-book, porque foi um conjunto de apontamentos que eu fiz hoje rapidamente, mas de um documento. E você entrou lá, eu mando automaticamente um e-mail para vocês, e eu vou colocar também na bio, depois que acabar essa live, para que vocês possam. Fiquem livres, pode usar, pode mandar para quem quiser. E se vocês quiserem um e-book disso, aí eu não sei, eu fiquei com medo, falei, pô, eu vou fazer um e-book, depois ninguém vai usar, vou perder meu tempo. Mas se eu sentir, mandem lá, eu quero lá para o meu pessoal, eu preparo um e-book mais fundamentado e disponibilizo para vocês. Eu acho que esse é um trabalho que vale a pena a gente gastar um dia, porque ele tem um efeito multiplicador muito grande e vocês vão usar e vão passar para amigos. Essa live, no finalzinho eu vou deixar gravado, mas vamos tentar um ajudando o outro. Coloquem no canal, nesse canal, o que vocês têm de dúvida. Eu tenho procurado também, eu estou entrando no mundo digital. Eu falei, pô, eu vou entrar nesse mundo porque fiquei preso em casa, eu não consigo ficar sem. Eu acho que Deus, quando faz a gente, ele bota um conjunto de conhecimento e diz, se você guardar, você vai ficar doido. Então a live é um jeito bom da gente estar trocando ideia. Quem já viu, eu estou todo dia postando um assunto com umas 3 ou 4 jurisprudências relevantes. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que se todo mundo, de gotinha em gotinha, nessa quarentena e depois dela, tiver antenado com jurisprudência, a gente vai chegar melhor do que entrou na crise, pelo menos intelectualmente. Em termos de vidas, com certeza a gente não vai chegar a perder gente, mesmo que a gente não conheça, é muito triste, mas que a gente saia melhor, mais preparado. E vou começar a fazer live, vou convidar a gente, se vocês quiserem, convido os ministros do tribunal para fazer live, convido alguns colegas que são feras nessa área de licitação. Eu não sei se eles vão aceitar, mas eu convido a Jacobi para fazer, vou convidar todo mundo aqui, porque o importante, eu acho que é uma obrigação nossa, profissionais que tivemos uma oportunidade do Estado, a capacidade de Deus de nos dar um intelecto, inteligência, boa família, é o momento da gente diluir isso aí. Eu gostaria de saber se no contrato... Ixi, como é que segura aqui? Eu gostaria de saber se no contrato de supervisão por tempo indeterminado da ordem de serviço do contrato, os materiais postos em obra devem ser pagos. Sem dúvida. A lei tem duas coisas aí. A lei deixa claro que se houver uma rescisão contratual, a administração deve indenizar todo o material comprado pela empresa mediante a apresentação de nota fiscal. Eu só fiquei com medo, o Caruso Lucas colocou prazo indeterminado. Isso não existe na administração. Há um entendimento recente de 2018, o ministro Benjamin Zimmer, de que os contratos de supervisão são contratos por escopo, ou seja, eles devem seguir o prazo definido no contrato de execução da obra. Havia um entendimento antigo lá do tribunal, bem antigo, dizendo que era possível ser contínuo. Hoje mudou o entendimento, nós negativo. O contrato de supervisão tem que seguir os limites de 25% e mais ainda, diversos entendimentos. Eu vou até postar isso numa daquelas figurinhas que eu ponho no Instagram. Que a administração deve estar muito atenta, e a tua pergunta foi muito interessante. Eu estou falando, não é só do contrato de obra não, pessoal, é do de obra e de todos os acessórios. Supervisão, fiscalização, testes e tudo mais. A negociação tem que ser proporcional. Se eu reduzir o ritmo da obra, eu tenho que reduzir também os de supervisão, tudo bem? É tudo mesmo. Eu quando digo, peguem todos aqueles contratos e põe naquela tabelinha com 9 grupos, peguem todos. Pessoal da Editora Fórum, grande professor, grande prazer, eu tenho que agradecer a Editora Fórum, que foi a que me deu todo o apoio para lançar os 5 livros, em especial o Luiz Cláudio. Me lembro que Luiz Cláudio,
quando foi que eu lancei? Em 2007, em 2003, eu falei, Luiz, acho que eu vou escrever um livro, será que alguém compra? E ele disse assim, eu publico, mesmo que ninguém compre, a Fórum faz questão de levar esse conhecimento, por isso eu agradeço também ao Luiz Cláudio. Vamos lá. Contratos emergenciais podem ser prorrogados nesse período. O que diz a jurisprudência do tribunal? Todo contrato emergencial tem o prazo de 180 dias. Se, vencidos 180 dias, houver um fato superveniente que ocorreu nos 180 dias, você pode prorrogar. Mas essa não é a regra. O que é que eu acredito? Vai poder. Gente, a gente está falando de vida. A gente não está falando de coisa. Situação normal, o controle foi e será extremamente duro com contratos emergenciais. Nessa, eu tenho certeza que ele vai ser flexível. Obviamente, a gente já está sabendo de gente que está fazendo contrato emergencial errado, com sobrepreço. Pessoal, esse eu acho que não vai ser nem o controle que vai castigar, não. Quem vai castigar é Deus, né? Não é possível que numa crise dessa as pessoas não tenham o bom senso de usar bem. Erson, admiro o seu trabalho, muito obrigado, as postagens estão ótimas. Silvio Tadeu. Joselino, numa planilha de composição pode haver itens reajustados e outros revisados? Pode. Cada caso é um caso. Eu não consigo generalizar aqui tudo. Agora, o que é importante? O tribunal sempre diz que quando você for trabalhar o reequilíbrio econômico, você não pode fazer para um item, você tem que fazer para o contrato. Tem o famoso ditado, os caras só vê as pingas que eu tomo, não veem os tombos que eu levo. É a lógica do reequilíbrio. Quer discutir reequilíbrio? Vai ter que fazer global, não é só para um item. Então, os itens em dólar você vai ter que fazer, alguns talvez você não precise fazer nova pesquisa, você trabalha com reajuste, e outros vão reduzir. Porque, lembrem-se, eu estou vendo, eu gosto de vinho, e já vi que o preço dos vinhos estão baixando, porque o pessoal está querendo botar estoque para venda. Então, não é tudo que vai subir nesse contexto. Lembrem que vai ter coisa que vai subir, vai ter coisa que vai baixar. Se houver falta de materiais na praça, esse é um ponto. Se houver falta de material na praça, lembra que naquele documento que você pediu para o empreiteiro, que ele te comunique se vai ter necessidade de reequilíbrio e quais as medidas que ele sugere, ele vai ter que te comunicar. E aí você vai sentar e avaliar se efetivamente vale a pena suspender. E lembrem, a suspensão no caso de calamidade pública, eu disse há pouco, vale por mais de 120 dias, tá bom? Tem exceção. Sávio, obrigado. Vamos ver aqui. Como se faz se houver falta de não sei o quê? Obra por padrão de desempenho como crema de nite. Com redução do orçamento, o custo de manutenção aumentará. De quem será a conta? Ora, a administração. Por isso, a administração tem que sentar com o cara e fazer a melhor negociação possível, porque lembre, se a administração tem interesse de renegociar os contratos, o empreiteiro também tem. Se o empreiteiro cruzar o braço e dizer não faço nada, você rescinde o contrato dele e depois faz uma dispensa, porque você vai explicar o seguinte, ele não está querendo se amoldar à nova conjuntura de mercado. Então, será possível muita coisa, mas obviamente tudo fundamentado. Se o empreiteiro está fazendo corpo mole, adverte, multa, suspende, você tem alguns mecanismos para que o empreiteiro conduza. Mas, pessoal, é um momento de crise, sentem com o empreiteiro, eu tenho certeza de que todo mundo está querendo o bem do Brasil. Não é possível que alguém nessa hora esteja pensando em lucro. O empreiteiro está pensando em manter os funcionários, manter a empresa. Eu acredito que a flexibilidade nesse momento vai ser muito grande no mercado. Espera aí. Você acha que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade serão os grandes fundamentos? Não tenho dúvida, Walter. No momento desse, quem não tiver razão e não for proporcional, vai ser castigado por Deus, não é nem pelo Tribunal de Contas. Uma obra que tem seu ritmo diminuído por causa do coronavírus, mas não paralisou. Posso prorrogá-la na frente daqui 6 meses com a justificativa? Volto a dizer, o segredo não é prorrogá-la na frente. O segredo é sentar agora e renegociar cronograma. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Anderson Jeromel. Na semana que vem que vocês vão
sentar com as empresas, tá bom? Não se esqueçam disso. Semana que vem tem lição de casa, do Cláudio aqui, amigo de vocês. O ofício, eu quase preparei um ofício já para vocês mandarem para as empresas, mas eu acabei esse resuminho bem na última hora. Falei, pô, vou começar a live porque senão o pessoal esquece de mim, né? Então, eu vou deixar salva essa apresentação. Espero que eu não aperte o botão errado aqui. Essa é a minha primeira live, mas deixo salvo assim e fiquem à vontade para compartilhar. Do e-book. Então, fechando aqui. São 10 para as 8, eu acho que daqui a pouco o Instagram corta. Me disseram que é 1 hora, a gente entrou 5 para as 7, já está chegando 5 para as 8. Quero agradecer de coração. Eu não esperava, a gente está com 200 e... Teve um momento aqui, 240 pessoas assistindo a live. Fico muito feliz, sinto que o meu trabalho de hoje em preparar essa live foi um trabalho duro, acordei cedo, acordei 7 horas, feriado e tudo, falei, eu vou preparar a live, foi recompensado, e eu tenho a certeza de que o verdadeiro campeão se mostra no momento mais difícil. Ganhar a partida em jogo fácil é mole, difícil é a gente conseguir ganhar jogo difícil, e esse jogo é final de campeonato do mundo. É nesse momento que o Brasil espera o melhor de cada um, é nesse momento que a gente tem o dever, eu vou dizer, não é só administrativo, um dever divino de corresponder às expectativas, porque vai ter muita gente sofrendo aí, pessoal. Então, eu sei que tem muita gente, servidor público que está ralando muito, eu sei, Ministério da Saúde demais, hoje a Receita Federal com a questão dos CPFs, Ministério da Cidadania, eu deixo aqui meus parabéns, meus agradecimentos como cidadão brasileiro a todos eles. Fico feliz, o que nós vamos fazer? Vou deixar na bio, não sei se o Fernando já disponibilizou o link, mas se não, eu vou deixar na bio o link para vocês para baixarem esse documento. Tá, tudo que eu falei está escrito aqui, não com detalhe que eu falei, mas como um roteiro para vocês não esquecerem. Lição de casa, segunda-feira, peguem todos os contratos de vocês e arrumem, vão perder 2, 3 semanas, mas terão uma bonança depois dessas 3 semanas. Quem não fizer a lição de casa, se prepare, vai viver momentos turbulentos. Meus amigos, de coração agradeço, um beijo no coração de todo mundo. Vamos ver, se vocês gostarem, eu senti que a coisa está bacana, a semana que vem a gente traz uma live de um outro tema, mandem temas para mim. O que é que eu quero? Eu não quero fazer live para discutir ponto pequeno. Eu queria fazer live para discutir uma questão estratégica para o Brasil. Por exemplo, essa, o que fazer com os contratos de andamento? Se vocês quiserem, hoje eu fui por escopo. Semana que vem eu convido um colega, a gente fala o que fazer com os contratos contínuos. Depois, o que fazer com os contratos de consultoria. Depois, o que fazer com os contratos de supervisão. E a gente vai, porque eu acho que a live agora não pode ser só para discutir a questão jurídica. A gente tem que entregar conteúdo, esse é o dever, essa é a nossa obrigação. A Fora está dizendo excelente, obras na estante, eu coloquei aqui atrás, mas não é que elas ficam aí mesmo, para facilitar a consulta. Pessoal, obrigado, beijo no coração de vocês, até uma próxima, tamo junto, sempre.